Estamos no primeiro domingo, né, do nosso ano, não é isso? 2019 já entrou, daqui a pouco a gente vai percebendo que o tempo vai passando rápido, não é assim que acontece? Janeiro daqui a pouco passa, chega fevereiro, a gente, passou 3 meses, passaram-se 3 meses já, passa rapidinho, e a gente precisa aproveitar cada dia, cada instante do novo ano que se inicia. E como nós temos feito neste primeiro mês, nós estaremos nos preparando os nossos professores, preparando a nossa escola dominical, para em fevereiro a gente voltar com as nossas classes. No próximo domingo, a gente vai ter a classe única aqui, eu vou estar aqui com os irmãos, mas no próximo domingo vamos ter uma classe especial com os professores da escola dominical, tanto no próximo domingo, dia 13, como também no dia 27. Tanto os professores, irmãos que também desejam trabalhar com ensino, vão estar sendo convidados a participar de uma classe especial, que será uma classe voltada, para essa questão do preparo, dos professores, de dar aos professores a ferramental necessária para trabalharem durante o ano de 2019 com excelência, já que a gente entende que este ministério dentro da igreja é um ministério importantíssimo, do ensino. A igreja, uma igreja que quer ser uma igreja forte, uma igreja que quer ser uma igreja que anda nos caminhos do Senhor, precisa ser uma igreja onde o ensino é levado a sério. Então nós teremos durante esse mês algumas classes que estarão trabalhando nesse sentido. No entanto, nós estaremos conduzindo a igreja num estudo dentro dessa temática, rompendo o ciclo da crise, entendendo, irmãos, que já há alguns anos nós temos sido desafiados, enquanto brasileiros, a viver e a romper com a crise. Temos atravessado um tempo de crise política, econômica. Temos atravessado um tempo em que temos tido muitas dificuldades, e como nós já vimos algumas palavras anteriores, essa crise ela tem origem numa crise moral e ética, que nós vivemos na nossa sociedade, e a cada início de ano nos traz uma esperança, os ciclos do tempo que nós mesmos criamos, os nossos calendários, eles têm essa capacidade de renovar a nossa esperança. Começa um novo ano, nós fazemos planos, metas para o novo ano que se inicia. E, no entanto, esses momentos de início também nos trazem um certo medo, nos trazem uma certa desconfiança. Nós não sabemos o que nos espera, muitas vezes estamos também passando por dificuldade, por enfermidades, por crises financeiras, profissionais, familiares, e isso às vezes nos traz a inquietação e a preocupação. Como será o novo ano? Como a minha família vai trabalhar então no novo ano? Como eu vou superar as dificuldades no meu emprego ou na minha falta de emprego? Então esses medos muitas vezes tomam o nosso coração. Esse ano nós temos um novo governo federal, um novo governo estadual, surge a esperança de dias melhores, oramos pelos nossos governantes, pedimos a Deus que os conduza. No entanto, para aqueles que não se deixam inflar por uma certa passionalidade, mantém-se as incertezas, mantém-se as desconfianças. Isso gera muitas vezes ansiedade, isso gera muitas vezes enfermidades na alma e no corpo, quando a gente então se deixa tomar por estas incertezas. Então, diante disso, eu quero propor aos irmãos uma reflexão durante esse mês no livro dos Juízes. Livro dos Juízes. Hoje, nos próximos domingos,
porque foi um período de incertezas, foi um período de crises, um período difícil da nação, da recém-iniciada nação de Israel, né? O livro dos Juízes. Para a gente começar a falar sobre isso, antes da gente entrar no texto, a gente precisa entender quem são os juízes. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Tá indo não. Tá ligado? A gente precisou formatar o computador e a gente está com só ajeitando algumas coisinhas ali. Quem são os juízes? Vamos entender o contexto histórico. Isso. Você que está passando, né? Então, olha só, o povo de Deus vivia cativo no Egito, não é isso? O povo vivia, depois que José foi para o Egito, a família de Jacó foi para o Egito por causa daquela grande fome que houve, foram para o Egito e cresceram no Egito e viveram 400 anos no Egito aproximadamente. José passou e depois de algumas gerações, aquele povo, que era um povo estrangeiro, começou a ser oprimido. O povo, então, oprimido, clamou por libertação. E Deus levantou Moisés, né? Levantou Moisés para libertar o povo. Moisés consegue libertar o povo e vai passar um tempo no deserto, que seria um tempo de preparação daquele grupo de pessoas, daquelas famílias, para dar uma identidade àquele povo. O deserto é um tempo para dar uma identidade ao povo. O deserto é um tempo em que Deus estará tratando do povo, estará cuidando do povo, mostrando que Ele é Deus que cuida do seu povo. E mais do que isso, Deus vai dar a lei ao povo. E esta lei é que vai dar esta identidade àquele povo, né? A cerne desta lei são os 10 mandamentos, que estão lá em Êxodo, né? No livro do Êxodo está registrado esta lei. E o texto que está lá em Êxodo inicia assim, desta maneira, estamos sem projeção. Êxodo 20, capítulo 20, versículos 1 a 5. Não farás para ti nenhum ídolo. Você pode abrir aí sua Bíblia? A gente está sem projeção, então vou esperar você abrir. Êxodo 20, 1 a 5. Alguém lê para a gente? Bem alto.
Até os 5, já passou dos 5? Até os 5 só, minha irmã. 20 de 1 a 5, eu também estou ali, eles estão mexendo lá, eu me... Então vamos lá, com calma, vamos com calma, vamos começar aqui. A primeira coisa que Deus vai falar: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. A primeira coisa que Deus vai falar para este povo que está no deserto, dando a este povo uma identidade. Este texto ele não reflete um Deus ciumento, não reflete um Deus que quer o povo somente para ele, mas essa orientação é a orientação de um Deus que é único e que sabe que quando o povo começa a colecionar ídolos, esses ídolos passam a oprimir este povo. O que Deus está fazendo com aquele povo que Ele tirou do Egito, orientando aquele povo sobre a necessidade de eles adorarem ao único Deus. Porque se eles não adorarem a este único Deus, outros ídolos ocuparão este espaço, né? Isso, irmãos, essa orientação de Deus é para qualquer tempo e para qualquer etnia. É também para nós hoje, porque quando pessoas começam a trazer para si ídolos, esses ídolos passam a oprimir e destruir essas pessoas, né? Ao longo da história, a gente percebe que povos idólatras são facilmente oprimidos. Por quê? Porque eles se colocam diante de deuses falsos, que prometem felicidade, que prometem realização, e não podem então cumprir, porque não são Deus. Daí nós temos o segundo mandamento: não farás para ti nenhum ídolo, não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus. E aqui é importante a gente esclarecer o seguinte: na nossa tradição protestante, somos habituados a olhar os idólatras como os outros, né? Nós nos tiramos dessa condição porque olhamos para a Igreja Católica, olhamos para outras religiões e nos colocamos como não idólatras. No entanto, como que nós fazemos ídolos, irmãos? Nós vivemos numa sociedade cheia de ídolos. Pessoas transformam a aparência num ídolo. Pessoas transformam dinheiro num ídolo. E passam a ser controlados por este ídolo, pelo dinheiro. Pessoas transformam os filhos em ídolos. E passam a ser controlados, em vez de controlar os filhos, passam a ser controlados pelos filhos. Pessoas transformam o sucesso profissional em ídolo e passam a ter a vida controlada pelas demandas profissionais, por exemplo. Então, dinheiro, filhos, sucesso profissional, a aparência e etc. E a gente poderia aqui citar um sem número de ídolos da nossa sociedade. Achamos, e a nossa sociedade, as pessoas acham que essas coisas poderão oferecer sentido à vida. Que engano! Somente em Deus nós encontramos sentido para a nossa vida. Que seja através da família, que seja através do dinheiro que ganhamos, que seja através do sucesso profissional que a gente pode ter na nossa vida, mas, no entanto, somente em Deus, e colocando Deus como aquilo que é prioritário em nossa vida. Por isso Deus vai determinar no início da lei isso, para aquele povo no passado, para nós hoje também: se vocês quiserem ser livres, se vocês quiserem ser um povo livre, adorem somente a mim. É isso que Deus está ensinando aquele povo. Se vocês quiserem fugir da opressão, da escravidão, seus antepassados viveram a opressão no passado, lá no Egito. E agora, se vocês agora querem ser uma nação livre, adorem somente a mim. Não deixe que ídolos se acheguem até você, né? Então,
Moisés morre, não é isso? E Deus levanta Josué. Josué vai ser então o líder, né? Moisés morreu, Josué é colocado como líder, e Josué será esse líder do povo neste momento importante da tomada da terra. O povo vai estrategicamente derrubando as cidades fortificadas, não é isso? Começando ali por Jericó, e vai derrubando as cidades fortificadas, possuindo a terra e dividindo entre as 12 tribos de Israel. Ao final, as terras são tomadas, são divididas, e olha o que diz o livro dos Juízes, já entrando no livro dos Juízes. Juízes 2, 6 e 7. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em Israel. Então, é interessante isso aqui. Enquanto Josué e os líderes, aqueles que viram aquilo que Deus havia feito no meio do povo, estão vivos, aquele povo adora ao Senhor. O problema é que líderes passam. O problema é que uma geração que viu os grandes feitos do Senhor passa. E aí, Josué vai morrer, e o livro dos Juízes vai dizer o seguinte, 2, 10 a 11. Depois que toda aquela geração for reunida a seus antepassados, uma maneira bonita de falar, todo mundo morreu, né? Surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Então, esse é um dos pontos que eu quero destacar aqui, que a gente vai voltar mais à frente. Às vezes, irmãos, em meio às crises, a gente foca tanto em nós mesmos, que nós tiramos os nossos olhos das novas gerações. Preste atenção nisso. Às vezes, as crises que nos cercam fazem com que a gente foque tanto em nós mesmos, ou no problema, que nós acabamos tirando os nossos olhos das novas gerações. Queremos resolver os problemas do presente e nos esquecemos de investir nas gerações, nas novas gerações. Esquecemos das novas gerações. É triste a realidade do livro dos Juízes. Quando nós lemos o livro dos Juízes, nós ficamos felizes com a presença misericordiosa de um Deus que levanta homens e que capacita homens para serem libertadores de Israel. Mas nós ficamos tristes porque quando esses homens passam, as gerações seguintes se esquecem de Deus e abandonam a Deus. E porque abandonam a Deus, passam a viver a opressão, passam a viver o sofrimento gerado pelo pecado. E aí clamam de novo ao Senhor, e Deus ouve sua oração, e Deus levanta de novo um juiz, um libertador, e o capacita de novo para ele cumprir o propósito de Deus, que é libertar o seu povo. Mas infelizmente o que acontece é que a geração seguinte se esquece de novo de Deus. É o ciclo dos juízes, né? A primeira geração conhece a Deus. Lembra de Jonatas? Neto de Cri. Neto de Moisés, que se tornou um profeta, um sacerdote que só fazia por causa de dinheiro. A primeira geração conhece a Deus, a segunda geração é religiosa e a terceira geração não conhece a Deus. E nesse contexto, o texto diz o seguinte, lá de Juízes, no versículos 1 a 3,
o anjo do Senhor subiu a Gilgal, a Boquim, e disse: tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento dar a seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com o Senhor. E vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os seus altares. Por que vocês não me obedeceram? Portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês, e eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. É interessante essa figura do anjo do Senhor, e há estudos, isso aqui a gente vai, é só um adendo. Esse termo, o anjo do Senhor, aparece várias vezes em vários textos, e há um estudo de que, porque o anjo do Senhor, às vezes ele fala na primeira pessoa, né? E assim, há estudos teológicos sobre isso, e alguns teólogos dizem e remetem essa figura do anjo do Senhor como a presença do próprio Cristo no Antigo Testamento, né? Mas isso é uma coisa para outra ocasião, só uma curiosidade. Ele diz o seguinte: vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os seus altares. O que ele está dizendo é o seguinte: eu disse o seguinte para vocês: vocês não vão deixar que os ídolos desses povos se tornem os deuses de vocês. E a pergunta de Deus é a seguinte: por que vocês não obedeceram? Eu disse a vocês no deserto, eu orientei a vocês lá, que vocês não podiam deixar que os deuses, os falsos deuses, os ídolos daqueles povos, não se tornassem os deuses de vocês. Mas vocês não me obedeceram. E a disciplina do Senhor é essa: não os expulsarei do meio de vocês. E pior, a última frase: os deuses deles, os ídolos deles serão armadilha para vocês, é o que diz o Senhor. Vocês vão ter que lidar com esses ídolos. Diante disso, irmãos, quem são os juízes? Homens e mulheres chamados por Deus para intervir em momentos de crise e adversidades que caracterizaram o período entre a morte de Josué, sucessor de Moisés, e o primeiro rei de Israel, que foi Saul. Aqui a gente chega na definição de quem foram os juízes. No meio de um povo que desobedeceu a Deus, no meio de um povo que se estabeleceu na terra que Deus havia dado a eles, este povo não obedeceu ao Senhor e começou a adorar os ídolos daquela terra, e por isso sofriam, por isso eram oprimidos. E Deus precisava então intervir, e Ele interviria levantando e chamando homens e mulheres para agirem, atuarem em momentos de crise, neste período entre a morte de Josué e o primeiro rei de Israel, que foi Saul. Diante disso, a gente vai então falar hoje sobre esse tema. A geração que não conhece a Deus sofre por causa do pecado, né? O dinheiro falta, o casamento entra em crise, a família é atingida, o povo clama e Deus responde. Aqui nós temos uma voz de Deus. Preste atenção nisso, porque o nosso estudo vai se dirigir nessa sequência. Uma voz, a voz de Deus diante da crise. Deus ouve o povo e é misericordioso. Vem uma ação de Deus, através, levantando homens. E essa ação traz uma solução, a libertação da opressão. No entanto, depois que aquela geração se vai, a nova geração se esquece de Deus, e esse é o ciclo então dos juízes. Então hoje a gente vai estudar a vida de um juiz,
de um dos juízes, e tentar tirar dessa narrativa bíblica como a gente pode romper o ciclo da crise diante de uma crise sociopolítica que a gente está vivendo, tem vivido na nossa sociedade. E eu quero te apresentar Gideão. Tá? O texto, Gideão é bastante conhecido, né? É um juiz bastante conhecido. A gente sabe minimamente, né? Quem está na igreja já há algum tempo, né? Talvez quem tenha chegado não tenha ouvido muito falar de Gideão, mas quem está na igreja há algum tempo já ouviu falar de Gideão, os 300 Gideão, né? Mas a gente tem algumas coisas interessantes para a gente falar, para a gente tirar para a nossa vida, para o nosso contexto. Gente, aqui é uma aula de escola dominical, fiquem à vontade para falar, para perguntar, para ajudar, tá bom? Temos professores aqui, irmãos, né, preparados, que podem também nos ajudar. Fiquem à vontade, tá? Então vamos lá, vamos olhar para a vida de Gideão e começar falando sobre esse texto que está lá no capítulo 5, versículo 31b. E a terra teve paz durante 40 anos. Eu já falei aqui sobre, e quero lembrar isso, uma das mensagens há algum tempo atrás, olhava para a vida de Davi e a gente comentava sobre o fato de que Davi passou a boa parte de sua jornada, depois de ser ungido como rei por Samuel, boa parte dessa jornada foi no deserto. Ele teve que fugir de Saul, porque porque Saul queria matá-lo. E outra parte foi quando ele se tornou então de fato rei, foi para o palácio e conseguiu a expansão do reino e se tornou um rei poderoso, um rei respeitado. E dentre esses dois momentos de deserto e de palácio, os momentos em que Davi estava mais próximo e íntimo a Deus foram os tempos do deserto. E foram no palácio que Davi teve as suas derrapadas. Foi no palácio que Davi então se afastou de Deus. Ouvi um pastor falando certa vez, fazendo uma metáfora, dizendo o seguinte: o piso do palácio era escorregadio. Por isso Davi, no tempo do palácio, foram os tempos em que Davi teve grandes dificuldades. Irmãos, tempos de prosperidade são tempos propensos a nos afastarmos de Deus. Quando vai tudo muito bem, quando a nossa vida está de vento em polpa, quando a nossa família está bem, o nosso trabalho está bem, a gente está tranquilo, esses momentos são momentos propensos a nos afastarmos de Deus, a acharmos que podemos caminhar sozinhos, a orarmos o seguinte: Deus, só faça o seguinte, não interfira em nada, por favor. A fazermos esta oração arrogante. Tempos de adversidade e de deserto são momentos propensos a nós nos aproximarmos de Deus, a nós percebemos a nossa total incapacidade de lidar com as nossas próprias mazelas, e então buscarmos de Deus a solução para o nosso problema. Então o povo vivia 40 anos de tranquilidade, e aí o texto continua dizendo: de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Ciclo dos juízes. O povo é liberto, fica tudo bem, mas 40 anos tudo bem numa nação é tempo suficiente para o pessoal se esquecer, é tempo suficiente de uma geração sucumbir, outra geração se levantar e eles se esquecerem do que Deus havia feito, e eles então começarem a adorar os deuses, os Baalins,
a se entregarem aos ídolos. E os midianitas eram nômades. Os midianitas eram uma nação nômade. Eles iam de território a território, devastando tudo. Havia 135 mil homens que estavam invadindo o norte de Israel, destruindo tudo. Olha o que diz o texto, Juízes 6, 4-6. Os midianitas destruíam as plantações ao longo de todo o caminho e não deixavam nada vivo em Israel. Olha o que está acontecendo agora nessa nação que tinha ficado 40 anos em paz, em tranquilidade, em prosperidade. Agora tem uma nação terrível que está invadindo o norte de Israel, devastando tudo. Nem ovelha, nem gado, nem jumento, nada escapava. Diz o texto, eles subiam trazendo seus animais e suas tendas e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Crise terrível. De repente, uma crise terrível se instala. Hoje nós não temos gafanhotos invadindo a nossa nação, mas temos um enxame que corrói nossos sistemas de saúde, que destroem as nossas escolas, que destroem o patrimônio público. E peraí, não estou falando de partidos, especificamente de partidos políticos, nem de ideologias. Espera aí. Estou falando de homens e mulheres, estou falando de políticos, de empresários e de cidadãos brasileiros que se corrompem em nome da máxima: farinha pouco, meu pirão primeiro. Estou falando de uma crise ética e moral na nossa nação, um enxame de gafanhotos. Uma nação atacada por esse enxame empobrece em todos os sentidos, irmãos. Uma nação que é atacada por este enxame, que vai corroendo, que vai destruindo, que vai devastando, ela empobrece. Somos uma nação tão rica, mas tão pobre. Somos uma nação de tantas riquezas naturais, uma nação com potencial enorme, mas tão empobrecida, mas de tanta injustiça social. Ontem meu pai está com um probleminha, a radioterapia trouxe algumas sequelas, e às vezes ele tem um entupimento na uretra, né? E ontem ele de manhã não conseguiu urinar, e eu estava aqui pela igreja e meu irmão me ligou dizendo que estava indo para o hospital porque ele não conseguia urinar desde manhã. Aí falei, vem aqui no PAN aqui de São João. E aí ele veio, bateu e voltou, né? Porque falou que não mexeria, não dava para mexer. E foi para a posse. E foi eu lá para a posse, né? Aí fui para lá, peguei a Gleice aqui 7 horas no trabalho, fomos para a posse. E, gente, é triste. É triste. O que a gente está vivendo é triste. Graças a Deus, depois de muito tempo, meu pai chorando de dor, né? Porque você imagina, alguém conseguiu lá colocar lá um catéter para drenar a urina. É triste depender disso. E aí, os israelitas, o que eles fizeram, irmãos, diante dessa crise? Primeiro, clamaram por socorro ao Senhor. E eu quero falar uma coisa para os irmãos. Parece tão básico falar de oração. Parece um lugar comum falar de oração.
né? Parece que também esse tema ficou um tema tão... a oração. Porque parece que às vezes a gente acha que esse problema será resolvido de outras maneiras, né? A gente tem vivido um período que a gente tem achado que ideologias ou partidos políticos ou homens mudarão essa situação simplesmente. Eu tenho que te dizer o seguinte: não, temos sim um novo governo, mas não poderá resolver os problemas da nossa nação. Desculpa, se você está muito otimista. Nem ele, nem nenhum partido político poderá resolver os problemas da nossa nação. A igreja de Jesus precisa começar a orar. A igreja de Cristo, que esta igreja no Brasil precisa começar a orar e precisa começar a clamar a Deus, para que Deus intervenha, para que Deus nos use, para que Deus haja no meio da nossa nação. Assim nós começamos a mudar a situação, quando nós começamos a orar, quando o povo de Deus começa a se ajoelhar, quando a crise, mais do que traga indignação, que gere em nós o desejo de nós agirmos politicamente, isso é legítimo e necessário, mas que também gere em nós o desejo, a indignação nos mova a nos ajoelharmos e aclamarmos a Deus pela nossa nação. É isso que diz a palavra do Senhor: se o meu povo, que por mim se chama, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei a sua oração. É o que diz a palavra do Senhor. Certamente, se perguntasse aqui para muitos de nós, gastamos mais tempo nos últimos meses orando ou discutindo a política, orando ou nas redes sociais, vociferando as nossas preferências políticas e ideológicas, orando. Certamente, se fizéssemos uma avaliação interior, chegaríamos à triste conclusão que temos orado muito pouco, que temos sido uma igreja que não ora, que a nossa agenda está repleta e não há tempo e momento para a gente falar com Deus, para a gente colocar diante daquele que é Senhor da história, diante daquele que coloca e depõe governantes, diante daquele que tem poder para levantar homens e mulheres para fazer diferença no meio dessa nação. Temos sido uma igreja que não ora. Precisamos começar a orar, a clamar a Deus, para a gente poder ver essa situação mudada. Quando Israel orou, irmãos, então nós temos uma voz. Qual é essa voz? Uma voz. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, Ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel. E olha aqui, lembra do que estava lá em Êxodo: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, e os livrei do poder do Egito. Quando a igreja orou, Deus enviou um profeta. E aqui mais um parêntese, uma disfunção da igreja evangélica brasileira, é confundir profeta com adivinho. Achar que profeta é uma espécie, uma versão gospel do cartomante. Muito evangélico acha isso, que o profeta é a versão gospel do cartomante, que vai chegar e vai adivinhar o que vai acontecer na sua vida, né? Não. Olha para a Escritura e você vai ver que não é isso. O profeta não é alguém que adivinha simplesmente o futuro. O profeta é aquele que relembra ao povo o que Deus disse na sua lei. O profeta, irmãos, a função principal do profeta é relembrar o povo o que Deus disse na sua lei. Então o profeta não está primordialmente ligado ao futuro, não. Ele está
primordialmente ligado ao passado, porque o profeta é o que relembra, o profeta é o que traz à memória o que Deus falou, e é isso que o profeta vai dizer: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, e os livrei do poder do Egito. E ele continua dizendo, e também disse a vocês: eu sou o Senhor seu Deus. Lembram lá do texto de Êxodo? Não adorem os deuses dos amorreus em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Vocês não me deram ouvidos. Eu disse: confiem em mim. E vocês confiaram no seu dinheiro, e vocês confiaram na sua carreira profissional, e vocês confiaram na sua religião, e agora vocês estão em apuros. Deus chega para aquele povo e diz isso: olha só, eu disse, confiem em mim, só isso que eu quero de vocês, confiem em mim, mas vocês não, vocês confiaram nos ídolos, nos deuses desse povo. É o que Deus está falando para nós hoje, é isso, irmãos, confiem em mim. Só que vocês confiaram no seu dinheiro, vocês confiaram na sua capacidade de resolver seus problemas, vocês confiaram na sua religião, vocês confiaram na sua carreira profissional, e agora estão em apuros, e agora estão clamando a mim. E agora que o negócio apertou, vocês perceberam que o dinheiro, que a carreira profissional, que a religião não resolvem nada, vocês voltam-se para mim, né? E aqui é uma outra disfunção da igreja evangélica brasileira, a gente já falou sobre isso, que é a questão das adversidades, das crises que vivemos na vida. Por que esse povo estava em crise? Por que esse povo estava vivendo uma grande dificuldade, né? E a gente vai lembrar disso. Crises e adversidades vêm por diferentes razões. Crises e adversidades vêm em nossa vida por diferentes razões. Primeira razão, vamos lembrar disso. Vivemos num sistema instável. Depois de Gênesis 3, a gente vive num mundo instável. Então eu vou ficar doente, sim. Por quê? Por que eu vou, uma hora eu vou ficar doente, uma hora eu vou me curar, e talvez alguma hora não. Porque o meu corpo é um corpo corruptível. Há células que morrem, há células que podem se tornar células cancerígenas, e por aí vai, uma série de coisas que podem acontecer, né? Eu vivo num sistema instável. Uma segunda razão, prova de Deus. Deus pode estar provando você. Deus pode estar colocando diante de você numa situação para te fazer crescer, para te fazer fortalecer, amadurecer, né? É o que Tiago diz na sua carta, né? Sobre essa ação abençoadora e graciosa de Deus em permitir que a gente passe por dificuldades. Uma outra razão, disciplina de Deus. O autor aos Hebreus diz que Deus disciplina. Só que Deus, porque a gente olha a disciplina, a gente às vezes pensa disciplina como fazer alguma coisa para vingar, né? Porque às vezes a gente faz isso com nossos filhos, em vez da gente disciplinar, porque amamos, a gente disciplina com ira e com raiva e por vingança, e essa é a disciplina que faz mal, essa é a disciplina que gera fratura no coração dos nossos filhos. Mas quando disciplinamos, tendo como objetivo ou motivados pelo amor, é diferente. Deus é um Deus que disciplina, e disciplina, como diz o autor dos Hebreus, disciplina por quê? Por quê? Porque ama. Como nós disciplinamos os nossos filhos, corrigimos os nossos filhos. Uma outra razão é porque Lúcifer e seus anjos estão ao derredor e tentam nos derrotar, como aconteceu com Jó, por exemplo, né? O inimigo está ao nosso redor e tenta fazer com que a gente derrape, e nós precisamos estar em Cristo para suportar isso. E a última, que é a mais difícil da gente aceitar,
por causa dos nossos erros. E para a maioria das pessoas é a razão mais complicada. A gente prefere colocar a culpa no diabo, a gente prefere colocar a culpa em Deus. A gente prefere espiritualizar as nossas crises. É muito mais difícil dizer isso. Sim, eu estou passando por uma crise porque eu fiz escolhas erradas. Sim, a minha família está sofrendo porque eu fiz escolhas erradas. Estou passando por uma crise financeira e profissional porque eu fiz escolhas erradas, porque eu errei, porque eu falhei, porque eu não tomei uma decisão quando devia tomar. E nós sofremos, irmãos, porque tomamos decisões erradas. E enquanto nós não entendemos e verbalizamos isso, nós não rompemos com isso, nós não vencemos isso. Razão pela qual muita gente continua errando, continua se equivocando, e nós vemos pessoas que não conseguem dar uma sequência na sua jornada e na sua vida, porque ficam repetindo os mesmos erros, porque talvez seja porque ainda não entenderam, ainda estão colocando a culpa no diabo ou nas outras pessoas, e não entenderam, olhando para si mesmo, dizendo, eu errei, eu me equivoquei, eu tomei decisões erradas, eu falhei. E primeiro passo para a gente vencer isso é a gente então reconhecer isso, a gente parar de botar a culpa nos outros, a gente parar de achar que o problema na nossa família é somente os outros, e a gente começar a entender, olhar para a gente mesmo e entender quais são as nossas falhas e equívocos. Por quê? Porque também sofremos por consequência dos nossos erros. As cinco formas ou fontes de sofrimento muitas vezes estão conjugadas, né? Aqui, por exemplo, a gente vê o erro do povo e a disciplina de Deus conjugados aqui no livro dos Juízes, né? Essa voz vem sobretudo a um homem, Gideão. E o texto diz: Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. A gente viu isso no Natal, né? Numa das mensagens do Natal, quando a profecia de Miqueias, que o libertador viria de uma cidade, uma vila chamada Belém, e a gente falava sobre como Deus tem mania de usar pessoas sem nenhuma capacidade para realizar o seu propósito. Gideão, interessante aqui, Gideão estava malhando trigo num tanque de prensar uvas. Eu não sou muito, eu nasci na cidade, se é que dá para chamar de cidade, mas nasci aqui na zona urbana, né? Não na zona rural. Alguns irmãos vieram aí de uma zona mais rural, né? Eu nunca vi, já vi um tanque de prensar uva, né? Aquele que o pessoal fica pisando, não é isso? Pode pisar, pode ser uma prensa mesmo, né? Mecânica, alguma coisa assim. Mas malhar trigo, os irmãos sabem o que é isso? Malhar trigo, eu não sei. O que é malhar trigo? Alguém sabe? Tirar a sementinha. É um grãozinho, né? Ah, tá. Separar a palha do grão da semente. Tudo bem. Tá vendo? Já aprendemos aqui a malhar o trigo. O interessante é que Gideão está malhando trigo num tanque de prensar uvas. Isso me faz pensar no seguinte, irmãos: em tempos de crise, este homem está malhando trigo em tanque de prensar uvas. Em tempo de crise, em tempo de poucos recursos, somos chamados a nos colocarmos à disposição do trabalho. Somos chamados a nos colocar à disposição do trabalho. Somos chamados a trabalhar.
né? Eu já vi, por exemplo, gente que fica, às vezes há oportunidade de trabalho, gente que está desempregada, a oportunidade de trabalho, às vezes o trabalho não é aquele trabalho sonhado e desejado, e aí muita gente às vezes rejeita o trabalho em tempo de crise, e um pouquinho mais na frente começa a passar por dificuldades. Tempo de crise é tempo de trabalho, não está dando para a gente ficar de bobeira, não está dando para a gente ficar escolhendo muito, é tempo de trabalhar, porque tem gente que em tempo de crise não aceita ou não se coloca à disposição do trabalho, porque talvez não encontre trabalho à sua altura. Interessante que Deus geralmente usou gente simples, que fazia coisas simples, para realizar grandes coisas. É interessante isso. Não sei se vocês lembram, na série do ano retrasado, né? Tem que lembrar, estamos no início do ano retrasado, A Menina de Vermelho. A gente falava sobre como o Evangelho o Evangelho é algo tão pequeno, e Deus usa um homem numa cidade desconhecida, homens sem nenhuma capacidade, seus discípulos, para fazer o que fizeram, para tornar o cristianismo o que tornaram. E a gente lembra, a gente fez a metáfora da menina de vermelho no filme, né? Como aquela aparição daquela menina, somente naquele momento em que o Oscar Schindler, olhando de cima do monte, vê aquela menina de vermelho, e depois ele vê o corpo daquela menina, e aquilo toca nele de maneira que ele muda totalmente a sua, como ele lida com os judeus na Segunda Guerra, e como ele passa então a trazer judeus para sua fábrica para libertá-los. Como pequenas atitudes, como gente simples, fazendo coisas simples, pode gerar transformações grandes. Como Deus pode transformar isso, né? Uma pequena semente de mostarda, né? Como na parábola, uma pequena semente de mostarda, a menor semente conhecida naquele tempo, se tornar uma árvore frondosa, onde os pássaros vêm e tem onde se acolher e descansar. Nos coloquemos à disposição para trabalhar, para produzir, para criar. Tempo de crise não é tempo da gente ficar parado, não é tempo da gente ficar ocioso, não é tempo da gente ficar pensando na vida e chorando. É tempo da gente levantar, é tempo da gente trabalhar, é tempo da gente procurar algo para fazer. Faça o melhor. Ele é chamado aqui de poderoso guerreiro, né? Indica que Gideão era alguém que tinha uma certa importância, né? Que em tempos de crise estava malhando trigo em tanque de prensar uvas. Então o texto diz assim, continua assim: o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, uma voz ainda, com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos de Midian. E Gideão responde: Senhor, como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. E Manassés era a menor tribo entre as 12 tribos de Israel. Isso aí já é o copista, né? No texto. E a resposta de Deus? Qual é a resposta de Deus, irmãos? Eu estarei com você. A gente falou sobre isso no Natal. Não importa quem eu sou, não importa a minha capacitação, não importa o tamanho do desafio que há, importa é que Deus está comigo. É isso que faz a diferença. É isso que muda a circunstância. É isso que transforma uma ação pequena em consequências grandes. Creia nisso. Creia que Deus quer fazer através de você. E creia que Ele vai fazer através de você, por menor que você seja, ou por menos capaz que você se veja. Entre nesse ano assim. Eu vou fazer o que está ao meu alcance fazer. Eu vou trabalhar, eu vou agir, eu vou fazer.
não me vejo capaz, não. Mas eu vou acreditar nessa palavra. Deus vai usar o meu trabalho, Deus vai usar meu trabalho na minha casa, junto aos meus familiares. Deus vai usar para transformar essa coisa pequena, sem valor, em uma coisa realmente boa e abençoadora, né? Então essa é a resposta de Gideão. Em outras palavras, Gideão diz o seguinte: Deus, o Senhor mudou, o Senhor errou de endereço. O Senhor está chamando a pessoa errada, não pode ser eu. Né? A resposta de Deus é: eu estarei com você. Se você quer ter um ano diferente, se você quer ter um ano diferente num tempo de crise como o nosso, você vai ter que deixar alguns ídolos. E nós todos temos uma tendência a termos ídolos, todos nós. Dalena está nem aqui para eu brincar com ela. Todos nós temos ídolos, ou somos tentados a colocar ídolos. Você vai ter que deixar alguns ídolos, e em alguns momentos isso vai ser difícil demais para você. Em alguns momentos vai ser difícil demais deixar alguns ídolos. Nesse momento é que o Senhor promete para você isso: eu estarei contigo, eu vou te capacitar para você deixar estes ídolos, para você jogar esses ídolos fora. A religião pode se tornar um ídolo quando a gente confia na religião, quando a gente confia na nossa performance religiosa, quando a gente acha que as coisas vão dar certo porque a gente vai à igreja, é dizimista, é presbítero, é pastor, é um irmão piedoso, é líder da SAF, é líder dos adolescentes. A gente achar que isso é que nos capacita a vivermos uma vida melhor. Isso é um ídolo de muitos cristãos. E quando vem a adversidade, a gente briga com Deus, porque a gente fala isso: poxa Deus, por que comigo? Se eu que sou isso, sou aquilo outro, faço isso, aconteço, por que comigo isso? Em alguns momentos vai ser difícil jogar fora alguns ídolos, mas Deus promete: eu estarei com você, eu te capacitarei, crê em mim, crê em mim. Daí, irmão, surge uma ação. Depois dessa voz de Deus, surge uma ação. Juízes 6, 25 e 26, depois você leia. A gente não vai ler aqui o texto de Gideão todo, é grande, são 3 capítulos. Depois você leia do capítulo finalzinho, do 5 até o 8, tá? A história de Gideão com mais detalhes. Medite durante a semana. Mas aí vem uma ação, e a ação está lá nesse texto que diz, Deus diz a Gideão: despedace o altar de Baal que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado de Azerá que está ao lado do altar, depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus. É interessante isso aqui. Se Deus chama Gideão para ser usado, para ser um instrumento de transformação no meio da sociedade em que ele está vivendo, ele vai ser usado primeiro para transformar a sua nação, transformando a sua casa, né? Vamos começar, Gideão, pela tua casa. Vamos começar, Gideão, pelo teu coração. É assim. A gente olha um montão de coisa ao nosso redor que precisa ser transformado, né? A gente vive reclamando, não é isso? Nossa família, nossa igreja, nosso trabalho. Você quer ver transformação na sua família, na sua igreja, no seu trabalho? Comece por você.
Essa é a lição que Deus traz aqui. Comece por você. Pare de olhar ao redor e ficar esperando que as pessoas mudem. Elas não vão mudar porque você quer. Elas não vão mudar porque você está brigando com elas o tempo todo. Elas vão mudar quando verem em você as transformações. Por isso, Deus chama Gideão a ele transformar primeiro o seu coração e a sua casa. Baal, um deus masculino, Azerá, uma deusa feminina, né? Baal veste azul, Azerá rosa, não sei, brincadeira. Comece pela sua casa, pela casa de seu pai. O que isso significa? A gente olha para a nação, a gente vai para a rua, a gente grita, chega de corrupção, né? A gente vai lá nas redes sociais e, né, a gente fica falando dos corruptos, mas muitas vezes essa corrupção começa na nossa casa. Mas muitas vezes essa corrupção está no nosso dia a dia, nas nossas atitudes. Quando lidamos com as pessoas, quando lidamos com a coisa pública. Bradamos contra a corrupção, mas sonegamos impostos. Bradamos contra a corrupção, mas compramos produtos vendidos ilegalmente. Bradamos contra a violência, mas somos violentos com a nossa esposa. E para ser violento não precisa bater. Não precisa bater. Violência também é verbal, é emocional. Bradamos contra a violência, mas nossos filhos estão matando gente nos videogames. Bradamos contra a violência, mas os filmes que passam na nossa casa são filmes em que só tem violência. Você já viu essa, na minha opinião, uma contradição? Uma emissora que fala da violência, que no jornal fala contra a violência, mas que só passa filme violento. Por quê? Porque na cultura da guerra, o que vende é violência. O que vende é violência. E você acha que a Globo, que a SBT, estão preocupados em combater a violência ou ganhar dinheiro? E você acha que filme que vende é filme o quê? Filme violento. E você está lá alimentando isso. E teu filho está lá crescendo com violência. E o que ele quer é ter um videogame para ele poder matar as pessoas. E é tudo muito normal, muito tranquilo. E a gente fica bradando, e a gente fica gritando, como se não começasse na gente, como se não começasse na nossa casa. Bradamos contra a pressão da sociedade na banalização da sexualidade, mas nossos filhos são educados pela mídia, expostos a toda e total sexualidade o tempo todo, na televisão, nos celulares, na mídia, de uma maneira geral. Comece pela sua casa, meu irmão. Gideão, comece pela sua casa. Antes de ir para a rua, antes de ir para a rede social, comece pela sua casa. Quando você começar a transformar a sua vida, a sua casa, a sociedade começará a ser transformada. A crise é sempre um momento propício para revelar ídolos escondidos no fundo da sua alma, da minha alma. E Deus te convida a destruir este altar e voltar a confiar nele. E Ele promete cuidar de você. Então aqui nós temos uma ruptura pessoal.
né? A ação é uma ruptura pessoal que Gideão precisará ter. Uma segunda ação está aqui, Juízes 7:2. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos. E aqui, Gideão convoca os homens das tribos, e Gideão reúne 32 mil homens. Lembre-se, são 135 mil guerreiros midianitas. Ele convoca assim, 32 mil já está no prejuízo, já é uma luta desigual. Deus chama Gideão, Deus é ótimo, né? Tem gente demais. Tem gente demais, Gideão. Manda alguns embora. E aí Gideão vai falar: quem está com medo pode ir embora. Aí aparece um montão de medroso, né? Saem 22 mil, dos 32 mil, 22 mil estão com medo. E vão embora. Ficam 10 mil, Gideão já preocupado, né? Agora, Deus chama de novo Gideão, né? Senhor, agora eu tenho 10 mil. E aí Deus fala para ele: vai ter que mandar mais gente embora. Tem muita gente ainda. E aí ele fala assim: olha os soldados, leva os soldados para um ribeiro, e lá olha eles bebendo água. Aqueles que se ajoelharem e se curvarem para beber água, você dispensa. Aqueles que pegarem a água com a mão e lamberem como um cão, como um cachorro, esses serão os seus guerreiros. Sobraram 300. E aí Gideão sente medo. Aí Gideão, se pudesse estar naquela primeira, ele tinha ido embora. 300 contra 135 mil é um negócio que não tem condição, né? Deus tenta acalmar Gideão, manda ele ir para onde estão os midianitas, disfarçado, entrar no meio deles. Ali ele ouve uma conversa entre dois homens. Deus quer acalmar Gideão. Deus entende a nossa incapacidade de enxergar para além daquilo que é o natural, né? Gideão está com medo, Deus quer tratar este medo de Gideão. Gideão, vai lá no meio dos midianitas, vai disfarçado, chega lá, você vai ouvir uma coisa que você vai gostar. Chegando lá, Gideão ouve dois homens conversando. Um dizia que tinha tido um sonho, que o seu pão de cevada rolava para o meio deles e destruía todos os midianitas. E o outro amigo dizia o seguinte: será que Deus nos entregou nas mãos de Gideão? Gideão ouve aquilo e fica feliz, né? E volta animando os 300 guerreiros, né? Nós, calvinistas, protestantes, né, muitas vezes temos dificuldades com a intervenção de Deus, né? Nós, calvinistas, protestantes, reformados, temos dificuldades de crer que há um Deus que sim intervém na nossa vida, age soberanamente e sobrenaturalmente quando Ele quer agir, e Ele faz isso. Tenho certeza que você tem experiência de um Deus que agiu, de um Deus que moveu alguém a falar alguma coisa, a fazer alguma coisa, num momento difícil da sua jornada. Porque nós temos um Deus que cuida de nós. E mesmo quando o medo toma conta do nosso coração, e talvez esse medo fosse sinônimo de falta de fé, nós temos um Deus que nos ama tanto, que olha para o nosso medo, para a nossa falta de fé e age para nos abençoar, para nos confortar, né? Aí, temos aqui confiança total, a necessidade de uma confiança total no Senhor. E aí o texto diz que dividiu os 300 homens em 3 companhias e pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios com tochas dentro. E aqui nós temos
estratégia. Tem gente que acha que confiar em Deus significa não precisar de estratégia. E aqui também é um erro. Tem gente que acha o seguinte: precisamos confiar em Deus, então vamos fazer de qualquer jeito, que Deus vai agir. Não. Somos seres capazes de pensar, seres capazes de criar, seres capazes de organizar e de fazer de uma maneira sempre melhor, né? Precisamos confiar em Deus, mas precisamos procurar fazer o melhor dentro de uma cosmovisão específica, a nossa cosmovisão bíblica. Ele divide esse grupo em 3, né? E aí o que acontece é o seguinte: quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas, né? Quando eles tocaram juntos, né, se dividiram em 3 grupos de 100, todo mundo com a trombeta, né, e com o jarro na mão, e começaram a tocar a trombeta, e jogaram o jarro na mão, e balançaram ali as tochas. Os midianitas acordaram desesperados e começaram a matar uns aos outros, e os que sobraram fugiram. Israel é liberto desse enxame de gafanhotos. Israel começa a viver uma vida diferente, melhor. Por quê? Porque aquele homem se levantou, porque aquele homem ouviu a voz de Deus. Ao ouvir a voz de Deus, ele se colocou à disposição de Deus, mesmo reconhecendo a sua incapacidade. E quando ele se colocou à disposição de Deus, Deus mandou ele jogar fora os ídolos, queimar os ídolos e levantar um altar a Deus. Irmãos, nesse início de ano, Deus chama a gente. Não fique esperando só do novo governo. Não, Deus chama a gente para a gente se levantar e para a gente jogar fora os ídolos, para a gente deixar de confiar na nossa capacidade, para a gente deixar de confiar no nosso dinheiro, para a gente deixar de confiar na nossa religião, na nossa religiosidade, para a gente confiar nele, entregar nossa vida a ele, jogar fora esses ídolos e temos um ano em que começamos adorando ao Senhor, entregando nossa vida ao Senhor, crendo que Ele nos capacitará a vencer essas dificuldades, as lutas. E aí vem uma solução. Juízes 8, 28, assim Midian foi subjugado pelos israelitas e não tornou a erguer a cabeça. Durante a vida de Gideão, a terra desfrutou paz 40 anos. Que beleza. Que benção. Nem tanto. Sabe por quê? Logo depois que Gideão morreu, os israelitas voltaram a prostituir-se com os Baalins, cultuando-os. Eu volto aqui finalizando a nossa palavra. Precisamos ficar atentos às novas gerações. Precisamos ficar atentos às novas gerações. Se nossos filhos e os nossos jovens não aprenderem a amar a Deus, nossa igreja amanhã será um lugar de religião. A maneira como os nossos filhos nos veem lidar com as crises diz para eles se de fato nós confiamos em Deus ou não. E aí não adianta você dizer, se você não vive,
Ele vai aprender o que você vive, não o que você diz. Precisamos investir nas novas gerações. Precisamos de gente, por exemplo, disposta a trabalhar com as nossas crianças, com os nossos adolescentes. Mas quando a gente faz a pesquisa, pouca gente se dispõe. Falta de tempo, né? Nossa agenda está muito... Falta de capacidade, eu não consigo. Não. Olha para a vida de Gideão. Geralmente, pastor, não tenho tempo, ou pastor, não tenho capacidade. Olha para a vida de Gideão, veja o que Deus fez na vida de Gideão e perceba o que aconteceu depois que Gideão morreu. Precisamos investir nas novas gerações. Precisamos. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém? Amém? Calma, gente.